Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que a palavra de Deus aqui em João, nós podemos ver a respeito da videira verdadeira, que é Cristo. E nós somos os ramos que fomos inseridos nele. Então veja que para que você venha produzir fruto, você precisa estar inserido nessa árvore que é o próprio Senhor, que é a videira. Porque não tem como o fruto vier se antes você não estiver ligado a Ele. Porque todo suprimento, toda provisão, ela vem do tronco, vem do caule. Toda a seiva espiritual, para que chegue até os ramos que somos nós, ela precisa passar pelo caule, pelo tronco, pela árvore. Ou seja, a vida, ela vem através da árvore, do tronco central. E essa vida, ela se espalha em toda a árvore, pelas suas extremidades, pelos ramos. Aonde a vida chega, o suprimento chega, os nutrientes que aquela árvore precisa para que ela dê frutos chegam através do tronco, através ali da raiz. Ele é a raiz de Davi. Então veja que o fruto, ele é apenas uma consequência. O fruto, ele é apenas uma consequência. Então todo aquele que está inserido em Cristo, todo aquele que está inserido nele, na videira verdadeira, a consequência é que você vai dar os frutos. Veja que lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver a respeito dos frutos do Espírito. Que são o quê? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Você vai ver Paulo falando ali a respeito dos frutos do Espírito. Então, uma vez que você está inserido em Cristo, os frutos, eles são consequência. Os frutos, eles são consequência, porque a árvore, quando ela é boa, os frutos também o serão. Mas uma vez que a árvore aqui é má, a consequência é que os frutos também vão ser ruins, vão ser maus. E veja que a árvore aqui é o próprio Senhor, é o Evangelho da graça. Uma vez que você está inserido na árvore correta, na árvore certa, que é o Senhor, que é a mensagem da graça do Evangelho, essa é a árvore. Uma vez que você está inserido na árvore, a consequência é que todo fruto, ele vai ser bom. A consequência é que você vai produzir frutos. Então veja que aqui no livro de João, você vai ver que lá no versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então veja que a consequência de nós estarmos inseridos em Cristo é que, primeiro, o fruto ele vem. O fruto ele é a consequência. E segundo, é que tudo que nós pedimos ao Pai, ele vai nos conceder. Porque
Porque uma vez que você está ligado à árvore, que é Cristo, uma vez que você está ali em comunhão com Ele, não tem como o pai negar nada a seus filhos. Não tem como você pedir algo e não ser concedido, porque você está ligado ali na árvore. Você vai estar ligado na mesma sintonia, com o mesmo coração, no mesmo espírito. Não tem como você não dar fruto. Não tem como você não prosperar, não receber ali a cura, receber a provisão da parte de Deus. Não tem como. É uma consequência, os frutos virão. Os frutos virão. Mas veja que eu quero contrastar essa história com a figueira que não produziu fruto, que não deu fruto. Que está lá em Mateus capítulo 21, versículo 18, onde diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus teve fome. Versículo 19: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Veja que Jesus ele veio procurar frutos nessa árvore. E ela não tinha frutos. Ela não tinha frutos. A consequência daquele que não dá fruto é que, lá no livro de João, o que ele fala? No versículo 7, no versículo 6. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará. E secará. Secará. Aquele que não dá fruto, aquele que não produz o que foi criado para produzir, porque nós somos criados para uma obra. Somos feitura dele, como diz lá em Efésios 2, que fomos criados para as boas obras. Então, se você foi criado para algo, é porque você precisa cumprir com esse propósito, com esse algo que você foi criado. E nós somos criados para que possamos dar frutos, para que frutifiquemos nele. Mas só tem como dar fruto uma vez que você está inserido na videira verdadeira, que é Cristo. Uma vez que você está ligado a Ele, o fruto vem. Mas veja que essa figueira, era tempo dela dar fruto, e ela não tinha fruto. A consequência de não ter fruto é que vem o quê? Vem justamente a condenação. Porque a árvore estava verdinha. Tinha aparência muito boa, mas não tinha o quê? O fruto. Quando Cristo foi checar, quando Deus foi checar ali, se naquela árvore tinha fruto, porque era tempo de dar fruto e não achando, qual é a consequência? É que será lançado fora. Veja que no livro de Marcos, nós podemos ver também, lá em Marcos, o mesmo texto, só que de uma maneira diferente. Marcos 11, versículo 12 ao 14 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então veja, aqui, a aparência de que é uma árvore boa, para Deus não conta. A aparência de que tem, como diz Apocalipse 2, que fala, tem famas de que vives, mas está morto. Em Apocalipse nós vemos essa repreensão de Deus a uma das igrejas do Apocalipse. Era um povo que tinha o quê? Aparência. Tinha fama de que vivia,
o evangelho. Tinha fama de que viviam a vida com Deus, mas não tinha fruto. Estava morto. Estava morto. É melhor ser frio do que ser morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É isso que diz lá o texto. Então, essa figueira é a mesma coisa. A figueira verde com folhas, mas não tem fruto, é o quê? É a mesma coisa. É você querer viver uma vida baseada na justiça própria. É viver com base em aparência. Porque todo aquele que está ligado à árvore, à videira verdadeira, esse não tem como dar fruto. Mas veja que essa figueira, ela não tinha fruto justamente por um detalhe. E esse detalhe, ele fala aqui nesse texto de Mateus, que diz o quê? Mateus, vamos voltar para esse texto, Mateus capítulo 21, versículo 18, que diz, versículo 19, e vendo uma figueira à beira do caminho. Veja só essa palavra, à beira do caminho. Não sei se você sabe, mas à beira do caminho, caminho é um lugar de passagem. É um lugar onde as pessoas passam por ali. É um lugar aonde é pisado pelos homens. Ou seja, é uma terra que está dura. Está dura. Então tudo que cair ali à beira do caminho certamente vai ter dificuldade de frutificar. Não sei se você sabe, mas quando você vai plantar algo, você precisa arar aquela terra, precisa revolver aquela terra, para que aquela terra fique fofa, fique preparada para receber ali então a semente. E só então aquela semente não tenha dificuldade dela, germinar e crescer naquela terra. Então, esse solo aqui à beira do caminho era um solo difícil. Não era um ambiente ideal, não era um lugar ideal para que aquela semente caísse. E eu gostaria de finalizar compartilhando esse texto, para que você possa compreender à beira do caminho. O que significa estar à beira do caminho? E esse texto está lá no livro de Mateus, no mesmo livro, só que no capítulo 13, que diz assim no versículo 4, versículo 3, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. O semeador aqui é o próprio Senhor. Ele é o semeador. Versículo 4. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Olha só, a palavra de novo, à beira do caminho. Então, o semeador é o Senhor, a semente é a palavra que é lançada, o solo fala do nosso coração, Então veja que o Senhor, Ele lança a palavra, Ele lança a semente. E dependendo do solo, dependendo do coração, vai determinar se essa semente ela vai frutificar ou não. Dependendo da maneira como você recebe a palavra, como você recebe e crê nessa mensagem, vai determinar se você vai dar frutos ou não. Então no versículo 4 fala isso. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Vindo as aves, a comeram. As aves do céu aqui, ela aponta para demônios. Demônios. E Jesus, ele explica essa parábola mais adiante, nos próximos versículos. No versículo 18, diz assim, atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no
coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então veja, meu irmão, estar à beira do caminho é algo ruim. Estar à beira do caminho aponta pessoas que têm um coração duro em às vezes receber a palavra. Coração duro em receber a mensagem da graça, de que Cristo já pagou o preço, que tudo já está pago, de que você não precisa mais fazer nada, apenas frutificar. Veja que os ramos, eles não se esforçam para frutificar, para dar fruto. Porque o fruto ele sempre dá nos ramos, nas galhas da árvore, não é verdade? Então veja que os ramos, ele não precisa se esforçar, eu tenho que dar fruto, eu tenho que frutificar, eu tenho que... Não, ele não se esforça, por quê? Porque todo esforço, ele vem das raízes, do caule, do tronco. É eles que sugam os nutrientes da terra, né? Toda aquela seiva. É ele que faz todo o trabalho, ou seja, Cristo é quem já pagou o preço lá na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então não precisamos fazer mais nada. Apenas estar inserido nele. O nosso esforço aqui é justamente se esforçar, como dizem Hebreus. Portanto, esforçai-vos para entrar no descanso. Então o nosso esforço aqui ele deve ser apenas um único esforço, que é de se esforçar para entrar no descanso, para descansar. Esse deve ser o nosso esforço, de estar no descanso, como dizem Hebreus. Então veja que você não precisa fazer nada, porque tudo já está feito. Cristo já fez tudo, está consumado, foi o que ele disse lá na cruz, está consumado. Toda a obra já foi feita, apenas que estejamos nele para receber tudo aquilo que ele fez na cruz. E automaticamente os frutos virão. Os frutos virão, porque é natural que os frutos venham, uma vez que você está inserido na árvore verdadeira que é Cristo, na videira verdadeira que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Sabe, que essa palavra possa edificar o seu coração, a sua vida. Que a partir de hoje você venha lançar mão de toda a justiça própria. Não queira merecer nada da parte de Deus. Não é com base no seu merecimento. Não é com base naquilo que você pode fazer para Ele. Não. Mas sim com base em tudo que Cristo já fez. Não é pela sua justiça, é pela justiça dele. É pelo aquilo que Ele já fez na cruz. Uma vez que você está inserido em Cristo, tudo que você precisa, toda provisão, ela vai vir da parte dele. Se é uma cura, se é uma provisão financeira, se é às vezes um problema no seu casamento, se é questões de fidelidade, traição no seu casamento. Sabe, uma vez que você está inserido em Cristo, e Cristo está no centro da sua vida, da sua família, da sua casa, toda provisão você terá da parte de Deus. Essa palavra possa encher seu coração de fé nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.